Louvado seja Deus. Atos 18, de 24 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai da glória ao teu nome, fala ao nosso coração. Que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que a tua palavra impacte a nossa vida. Que nós sejamos alimentados pelo próprio Senhor. Que o Senhor nos dê fluidez na mensagem, Senhor Deus, ó Pai, para que os raciocínios, Deus, ó Pai, possam, concatenando uns com os outros, impactar com o poder da mensagem que tu revelaste na tua palavra. Abençoa o coração da tua igreja e desperta-nos, Deus, para que, como estes teus servos do passado pregavam a tua palavra de maneira tão dedicada, que nós consagremos a nossa vida para pregar o teu evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Há 2 semanas atrás, irmãos, nós deixamos o apóstolo Paulo iniciando a sua terceira viagem missionária. Você se lembra que ele passou em Jerusalém, foi para Antioquia e aí iniciou a terceira viagem missionária, confirmando as igrejas da Frígia e da Galácia. Enquanto ele está fazendo isso, chega em Éfeso, o lugar que vai ser a principal base da sua terceira viagem missionária. Chega em Éfeso um judeu natural de Alexandria, cujo nome era Apolo. Você precisa saber que Alexandria, nesses dias, é a segunda cidade mais importante do império. 200 anos antes de Cristo vir ao mundo, foi traduzido em Alexandria a Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi feita por aproximadamente 70 anciãos. Alexandria era uma cidade muito importante. Lá estava a maior biblioteca do mundo. A cidade tinha aproximadamente 600 mil habitantes e tinha 700 mil livros. E Apolo foi criado ali, há uma grande comunidade judaica naquela cidade naqueles dias. A cidade tinha 6 bairros, 2 eram dominados por judeus. Então Apolo foi formado na melhor teologia judaica, mas também tendo acesso à maior biblioteca do mundo. E se tornou então um homem sábio, inteligente e muito preparado. E o texto nos diz que ele, como judeu, ainda que tivesse um nome grego, apareceu lá na sinagoga de Éfeso e começou a pregar. E começou a pregar sobre Jesus, e pregava de uma maneira impactante, de uma maneira clara, de uma maneira que abençoava a vida daqueles que o escutavam. Ele então, amados irmãos, foi mais instruído ainda por Priscila e Áquila, foi pregar então na região da Acaia, pregou na Grécia, em Atenas, pregou em Corinto, foi uma bênção para o povo de Deus, e foi um instrumento para ganhar muitos judeus para Cristo Jesus. Olhando para a obra do Senhor Jesus na vida de Apolo, que foi usado por Deus para ganhar muitas pessoas para Cristo Jesus, nesta manhã, nesta mensagem, o Senhor nos ensina como pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho. Agora, tome sua lupa comigo e olhe para o texto da palavra de Deus. Porque aqui o Senhor nos revela como pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, o texto nos diz: pregue com clareza. Versículo 24 diz: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente. Quando nós ouvimos falar de eloquência na nossa língua, nós imaginamos que Apolo é um grande orador. E verdadeiramente ele é. Mas a palavra eloquente no grego aqui é a palavra logikos, de onde vem a nossa palavra lógica. E significa que Apolo prega com clareza, de maneira lógica. A sua mensagem é inteligente.
inteligível. Louvado seja Deus, irmãos. Se nós queremos pregar o Evangelho, nós temos que aprender com este santo homem de Deus, que pregava a palavra com clareza. O grande pregador Charles Spurgeon, no seu livro Lições aos Meus Alunos, ele desafia os pregadores a pregarem com clareza, e ele diz que se você não tem condição de falar a palavra de Deus publicamente, então você nunca deveria ser um pregador. E ele faz algumas caricaturas no seu livro. Ele, por exemplo, fala sobre aqueles pregadores que têm o dom sonífero, né? Quando ele saiu da igreja, a graça e a paz do Senhor, o povo já começa a dormir no mesmo momento, né? Ele tem o dom de fazer você dormir, né? Ele fala sobre outro pregador que prega para os anjos. Você já viu? Ele olha para cima: meus amados irmãos, nós temos que servir ao Senhor, nós temos que glorificá-lo, né? Ele prega para os anjos. Tem outro que prega para as formigas. Vocês precisam se converter, mudar de vida. E ele vai criando essa caricatura, amado irmão, mostrando que a pregação tem que ser feita com clareza, com calor, olhando nos olhos, explicando com amor a palavra de Deus. Se nós queremos pregar o Evangelho em primeiro lugar, nós precisamos pregar a palavra com clareza, de maneira que as pessoas entendam. O Evangelho é claro, não confunda as pessoas com a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, você está anotando, o texto nos diz como pregar o Evangelho. Pregue com poder, diz o texto aqui. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O que significa isso? Apolo conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder. Ele é um profundo conhecedor da palavra do Senhor. E porque ele é um profundo conhecedor da palavra do Senhor, ele prega a palavra do Senhor e, portanto, ele prega com poder. Se você quer pregar as Escrituras, você precisa pregar com poder. E só prega com poder quem é cheio da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz, amados irmãos, em Romanos 1,16, que não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que Jesus disse aos discípulos, a mim e a você: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E é por isso que os nossos pastores antigos diziam: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Nós precisamos, irmãos, estudar profundamente a palavra de Deus e ter uma vida séria de oração e de comunhão com o Senhor, se nós desejamos pregar a palavra de Deus com o poder das Escrituras, com o poder do Espírito Santo, que nos abençoa. Como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, pregue com clareza. Em segundo lugar, pregue com poder. Mas em terceiro lugar, como pregar o Evangelho? Pregue com conhecimento. Pregue com conhecimento. Diz o texto aqui no versículo 25: era ele instruído no caminho do Senhor. Mais adiante o texto vai dizer que Apolo só conhece o batismo de João. Apolo provavelmente viajou de Alexandria, ouviu João Batista pregar, e talvez ouviu João Batista dizendo de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele prega a Jesus. E certamente ele já sabe naqueles dias que Jesus morreu e ressuscitou, mas ele não conviveu com os apóstolos, ele ainda não teve acesso aos ensinos detalhados do Senhor Jesus, ele ainda não sabe sobre a vinda do Espírito Santo, mas é impressionante, amado irmão, que ele é instruído no caminho do Senhor, ele tem conhecimento. Para que nós preguemos a palavra de Deus, irmãos, nós temos que conhecer o Evangelho. Você nessa igreja está cansado de saber que quando você prega o Evangelho, você tem que falar que Deus é santo, justo e bom, criador de tudo, que o homem é pecador e ofendeu a santidade de Deus e por isso merece a sua ira, mas que Deus é amoroso e deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados e ele ressuscitou, e todo aquele que se arrepender e crer em Jesus Cristo será salvo, justificado, perdoado, reconciliado com Deus e terá a vida eterna. Você tem conhecimento, mas você precisa estudar a palavra de Deus. É por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias, para que o Senhor vá te alimentando e vá aumentando o seu conhecimento da palavra de Deus, para que você, com autoridade, transmita a verdade para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Como pregar o Evangelho? Pregue com conhecimento. Apolo era instruído no caminho do Senhor. Mas pastor, como pregar o Evangelho? Em quarto lugar, o texto diz: pregue com fervor. Como pregar o Evangelho?
pregue com fervor. Aqui, amado amigo e irmão, o texto nos diz. Versículo 25. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Sendo fervoroso de espírito. A palavra grega para fervor aqui significa zelo, significa calor, significa que Apolo pregava cheio do poder do Espírito Santo e pregava de maneira apaixonada, sendo fervoroso de espírito. Ele prega com fervor. Eu gosto, irmãos e irmãs, de Romanos 12:11, que diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O grande pregador reformado do século XX, David Martin Lloyd Jones, que foi usado por Deus para despertar de novo o amor pela reforma na Inglaterra e no mundo inteiro, ele, no seu livro Pregação e Pregadores, diz que pregação é teologia em fogo. Pregação é teologia em chamas, é teologia através de um homem que está ardendo em fogo de amor por Deus, ardendo de amor pelas almas e de zelo pelo Senhor e pela sua palavra. O grande autor que escreve sobre oração, Edward Bounds, diz que homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Richard Baxter, um dos maiores pastores da história da igreja, dizia: preguei o meu sermão como se ele fosse o último. Preguei como um homem que está morrendo, para homens e mulheres que estão morrendo. Quem tem a consciência de que está morrendo e não sabe se no próximo domingo vai ver o seu ouvinte mais uma vez, prega com todo o seu ser para alcançar aquela vida. Prega com paixão. É por isso, amado irmão, que na minha perspectiva, é pecado um pregador que entedia a igreja. Está pecando, porque a palavra de Deus não é tediosa. A palavra de Deus, amado irmão, é viva, ela enche de vida. Então, um pregador que prega com fidelidade o Evangelho, tem que pregar de maneira apaixonada. Sabem por quê? Porque se nem você acredita no que prega, como as pessoas vão acreditar? Se você for pregar o Evangelho, pregue de maneira apaixonada. Como quem crê no Evangelho, como quem foi transformado por ele. Como pregar o Evangelho, querido irmão, querida irmã? Pregue com fidelidade, diz o texto. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, ainda que conhecesse apenas o batismo de João. Apolo é fiel. Diz o texto que ele fala com precisão. Ele vai direto ao ponto, essa é a expressão grega. Ele se mantém onde tem que pregar. Ele fala com precisão a respeito de Jesus. Ele fala: Jesus foi aquele cordeiro profetizado que veio e tirou o pecado do mundo e ressuscitou. Ele é o Messias e ele prega para os judeus que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que tenha um conhecimento limitado, ele prega com fidelidade. É por isso que Paulo, quando diz a Timóteo que continue cumprindo a missão, ele diz lá em 2 Timóteo 4:2, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, o que a igreja precisa é da palavra de Deus. Um dia desse eu dei uma palestra para pregadores, numa live na internet, e uma das coisas que eu fiz menção, que não sei se você já percebeu, você convida um pregador na igreja, e ele sobe no púlpito e ele começa a falar o currículo dele. Louvado seja Deus por um bom currículo, mas a hora do sermão, do culto, não é hora de falar currículo, porque o currículo não vai mudar a vida de ninguém. Quem vai mudar é a palavra do Senhor. Então, se você vai pregar a palavra do Senhor, não confie nas suas próprias credenciais. Entenda que a palavra de Deus tem poder. E ela pode mudar mortos. Pregue com fidelidade a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que vai mudar o coração do pecador. Mas o texto diz mais para mim e para você. Pregue com ousadia. Como pregar o Evangelho? Pregue com ousadia. Olha aqui o que diz o versículo. Ele, pois, versículo 26, começou a falar
ousadamente na sinagoga. Irmão, você não precisa pedir desculpa para pregar o Evangelho para ninguém. Eu muitas vezes vejo os crentes se aproximando das pessoas. Você me desculpa, eu poderia falar com você? Como quem tivesse com medo. Preste atenção. Essa pessoa para quem você está pregando precisa do Evangelho. Você não precisa pedir desculpas para pregar para ela. Pelo contrário, ainda que ela não saiba, a maior bênção que ela precisa em sua vida é ter Jesus em sua alma. Então você tem que ter coragem. É claro que você não vai fazer como muitos pregadores aí. Você vai para o inferno, seu miserável, vai queimar no quinto dos infernos. Você não chega falando desse jeito. Você tem que ter sabedoria. Mas você prega com ousadia. Pregue com coragem. Apolo chegou na sinagoga, diz o texto, e ele começou a falar ousadamente, de maneira corajosa, de maneira aberta, com liberdade, porque ele sabe do poder do seu Deus, ele sabe do poder do Evangelho, e ele sabe que o pecador necessita encontrar a Cristo Jesus. Então, se você for pregar o Evangelho, não pregue como quem está com medo. É por isso que Jesus, quando nos deu a grande comissão, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O seu Senhor é o dono de tudo. Você não precisa ter medo dos homens. O máximo que você vai receber é um não. Ou alguém que vai te dizer: não pregue para mim. Ou então vai tentar te perseguir, mas não importa. Você tem que pregar com ousadia, com coragem. A Josué, que dirigiu o povo de Deus, o Senhor disse: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa semana eu li mais uma vez Isaías 26:3, depois vou pregar para você nesse versículo aqui, maravilhoso. Ele diz assim: tu, porém, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós temos firmeza de propósito. Nós sabemos que há perdão de pecados somente em Cristo Jesus. Nós sabemos que os nossos amigos e os nossos familiares precisam ser perdoados por Deus. Então, meus irmãos, deixemos de ser medrosos, não tenhamos vergonha de Jesus, mas tenhamos coragem e sejamos uma bênção e anunciemos o Evangelho a toda criatura, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, como pregar o Evangelho? Além de tudo que eu já falei, em sétimo lugar, pregue com humildade. Como pregar o Evangelho? Pregue com humildade. Eu fico fascinado com Apolo, porque o texto já diz que ele prega como quem tem conhecimento. O texto diz que ele prega com precisão, fidelidade sobre Jesus. Ele prega com eloquência, ele prega com fervor, ele prega com ousadia. Mas o texto diz que ele só conhecia o batismo de João. Ele ainda não conhece tudo a respeito de Jesus. Ele não teve o privilégio de caminhar 3 anos com o Senhor. Ele ainda não tinha conhecimento de todas as histórias dos apóstolos, dos evangelhos. Então o texto nos diz aqui no versículo de número 26, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E se você percebe bem o contexto, Apolo aceita e depois quer levar essa mensagem adiante, mostrando que Apolo tem humildade. E é interessante que Deus usa aqui Áquila, aquele varão de Deus com quem Paulo viveu quando plantava a igreja de Corinto, e Priscila. E aquele casal chama Apolo em casa e ensina a teologia da palavra de Deus para Apolo dentro de casa. E Apolo, amado irmão, não diz: eu sou o grande pregador, eu vim de Alexandria, eu sou um orador incomparável. Não! Ele com humildade aceita. Irmãos, uma das coisas que me deixam mais perplexos nos dias de hoje como pastor é como muitas vezes pessoas são soberbas. Às vezes pessoas que ainda estão na fase de aprendizagem atuam como já se soubesse de tudo. Esses dias eu conversava com o nosso querido seminarista Elias, mandei uma mensagem no áudio para ele, dizendo que uma das coisas que eu louvo a Deus pela vida dele, também nossos outros seminaristas, é que há neles o desejo de aprender, porque hoje há muitos que estão começando que acham que já sabem de tudo, não foram nem ordenados e acham que não precisam aprender nada com ninguém, só querem ensinar, falar, e não têm humildade para aprender.
Se a gente quer pregar de maneira abençoada, nós temos que ser humildes para aprender a palavra de Deus. Não existe ninguém que saiba tudo das Escrituras. Todos nós precisamos aprender a palavra de Deus. Que o Senhor te dê um coração ensinável, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Howard Hendricks, no seu livro Ensinando para Transformar Vidas, de maneira muito precisa, disse que aquele que para de aprender, para de ensinar. Aquele que para de aprender, para de ensinar. Eu quero aprender até o meu último dia de vida na terra e na eternidade muito mais. Que Deus nos dê a bênção de sermos humildes para que nos submetamos a Deus e a sua palavra e que nós nunca achemos que já sabemos de tudo. Que o Senhor nos dê um coração humilde em nome de Cristo Jesus. Amém. Como pregar o Evangelho? O texto nos diz, em 8º lugar, pregue como um missionário. Pregue como um missionário. Você está anotando os pontos. Como pregar o Evangelho? Pregue como um missionário. Apolo pregou de maneira eloquente, aprendeu ainda mais e quis pregar a palavra de Deus. Diz o versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Paulo está em Éfeso, que é a capital da província romana da Ásia. E ele quer ir para a Acaia. A Grécia, naqueles dias, amados irmãos, era composta pelas províncias da Macedônia e da Acaia. A província romana da Ásia é onde está a Turquia nos dias de hoje. A capital era Éfeso. Então ele pregou ali naquela grande capital. Ele foi uma bênção na vida daquela grande sinagoga. Deus usou para que judeus se convertessem. Ele aprendeu mais a palavra e quis abençoar a igreja na região de Atenas, na região de Corinto. E aí Priscila e Áquila mandaram cartas dizendo que Apolo estava indo e que ele era uma grande bênção. Veja bem que ele não quis guardar a palavra só para si mesmo, mas ele quis percorrer uma região pregando a palavra, pregando o Evangelho e abençoando as pessoas. Eu e você temos que ter a consciência, meu irmão e minha irmã, que nós somos missionários. Nós não podemos guardar o Evangelho somente para nós mesmos. Nós não podemos olhar somente para o nosso próprio umbigo. Mas onde o Senhor nos levar, Deus nos chamou para ser uma bênção. Onde Deus te colocou, você é um missionário. Deus não me colocou lá na empresa em que você trabalha, é você que está ali. Claro que você não vai deixar de trabalhar para ficar pregando o Evangelho, para dar mau testemunho, mas você almoça com as pessoas. Na hora do almoço você pode falar de Jesus. Eu sei que muitas vezes nós vamos ser resistidos e perseguidos, mas todo aquele que quiser ser fiel a Cristo vai ser perseguido. Você pode conversar com as pessoas fora do horário de trabalho. Você pode ver alguém triste, deprimido e dizer a essa pessoa: eu posso orar por você? E dizer a ela: eu vou orar por você, eu convidá-la para conversar fora do horário de trabalho. Eu não estou lá na universidade em que você está, mas você está ali. Você é uma bênção naquele lugar. Deus te colocou naquela empresa para ser uma bênção, naquela repartição pública para dar testemunho e quando tiver a oportunidade, pregar o Evangelho a toda criatura. Você precisa entender que você é um missionário. Todos nós somos missionários. Apolo entendeu. E por isso se dedicou a pregar a palavra de Deus. Mas eu não quero demorar muito, ainda que tenha muitos pontos. Como pregar o Evangelho? Uau, pastor, o senhor nunca pregou um sermão com tantos pontos na Unida? Hein? E agora? Pregue para abençoar. Como pregar o Evangelho? Pregue para abençoar. Diz o versículo 27, querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, nós abençoamos a igreja de Deus. Nós temos que pregar para ser uma bênção, para edificar o povo de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Talvez você estava aqui, chegou de manhã: pastor, eu não sei como pregar o Evangelho, eu tenho perdido inúmeras oportunidades, e você vem, ouve essa palavra, e o Senhor está dizendo: pregue o Evangelho, eu vou ser com você. E o Senhor então te enche de fé, e você se levanta e prega o Evangelho, e faz toda a diferença para a glória de Deus. Na escola dominical da Unida, pelos estão estudando sobre os dons espirituais, e Efésios 4, 11 e 12 fala sobre dons da liderança.
E ele diz assim: ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, aqui eu sirvo para a glória de Deus como seu pastor mestre, e aqui estou pregando para a glória de Deus com que objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que vocês amadureçam, certo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço. Você vai ouvir essa mensagem, vai sair, vai colocá-la na prática e vai desempenhar o seu serviço para a glória de Deus. E quando você desempenhar o seu serviço, sabe o que vai acontecer? O texto diz: a edificação do corpo de Cristo. A igreja vai ser edificada espiritualmente, vai crescer em número. Muitas pessoas vão ser abençoadas. Então você vem no domingo para ser alimentado, para ser desafiado, sim, para ser confrontado e consolado, mas para ser reanimado, para sair daqui, para fazer toda a diferença, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Pregue para abençoar, pregue na sua casa, pai, para abençoar seus filhos, faça culto doméstico. Marido, ore com a sua mulher, leia a palavra com ela para ser uma bênção na vida dela, em nome de Jesus. Pregue para abençoar, convide amigos seus para fazer um estudo bíblico semanal. Nós podemos indicar um livro para você, um livro que não seja muito complexo. Ore com eles e seja uma bênção na vida dos seus amigos, dos seus colegas. Se você puder marcar uma reunião de oração ou uma reunião para estudar a Bíblia com amigos, faça isso, e você vai ver como a palavra de Deus tem o poder de abençoar as pessoas por ela mesma. Seja uma bênção. Irmãos, eu já ouvi testemunho de pessoas que trabalham com a ABU nas universidades. A ABU é a Agência Bíblica, Associação Bíblica Universitária, né? Ela foi muito influenciada na Inglaterra por Lloyd Jones e por John Stott também. E a ABU tem muitas vezes o método indutivo de estudar a Bíblia. E eu já vi a história de vários jovens que na universidade falaram assim: não, vamos estudar a Bíblia. E sentaram com seus amigos e começaram a estudar o Evangelho. Não, nós não vamos falar de placa de igreja nenhuma. E começaram a estudar o Evangelho. E lendo o Evangelho, muitos jovens se convertem na universidade, simplesmente porque alguém resolveu criar um grupo de leitura bíblica. Ainda que debochem de você, se for 1 ou 2 no seu grupo de leitura bíblica, já está valendo. E se um for convertido a Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então você já fez toda a diferença. Para quem você tem falado de Jesus? Com quem você tem se relacionado para apresentar Cristo a esta pessoa? Eu quero lhe fazer uma pergunta: a sua vida é uma bênção? Ou quando você passar pela vida das pessoas, elas dirão: nem sabia que fulano é cristão. Você passa por elas e não faz diferença nenhuma na vida delas. Deus disse a Abraão e diz a mim e a você: ser tu uma bênção. Nós temos o chamado de abençoar. Então se disponha para ser uma bênção. Pastor, eu não sou um grande orador como Apolo era. Não importa, a palavra de Deus tem poder por ela mesma. Comece a ler a Bíblia com as pessoas e você vai ver o que Deus fará para a glória e para a honra do nome de Jesus. Comece pelo Evangelho de Marcos, uma boa dica. Talvez pelo de João, ainda que seja mais teológico. Mas eu acho que é um tempo muito oportuno para você ser bênção para os seus amigos. Pastor, mas nós estamos na pandemia, nós não estamos saindo de casa, como é que o senhor está falando? Meu filho, faz uma live no Instagram, fala assim: live de leitura bíblica. E aí fala: vou ler um capítulo por dia, mande as perguntas de vocês. E aí depois prepara o lobo, porque as perguntas virão. Mas você vai fazer toda a diferença. Desperte-se para ser uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Pastor, em último lugar, como pregar o Evangelho? Pregue a Jesus. Como pregar o Evangelho? Pregue a Jesus. Versículo de número 28. Final do 27 diz: tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido. Vamos ler todos comigo 28? Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras
que o Cristo é Jesus. Louvado seja Deus. Apolo, além de ser uma bênção para a igreja, foi um grande apologeta, um defensor da fé. Ele foi para a sinagoga e os judeus diziam: Jesus não é o Messias nada. Ele dizia: abre lá Isaías 53, abre lá no Salmo 110, abre lá em Gênesis 12, abre lá em Gênesis 15, e ele ia na Bíblia, nas Escrituras. Você pode fazer isso, mostrando para os judeus que Cristo era Jesus, diz aqui o texto, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Consequentemente, irmãos e irmãs, muitos judeus se converteram, porque Apolo pregava a Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Paulo diz, amados irmãos, a Timóteo, em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele também diz em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amados irmãos, nós pregamos Cristo. Nós temos uma teologia maravilhosa, mas ela aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo, porque as pessoas só vão ser reconciliadas com Deus quando elas crerem em Cristo Jesus. Não é à toa que o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você puder pregar somente sobre um assunto, pregue Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, como pregar o Evangelho? Quem será que fala de cor agora a mensagem? Será que alguém consegue falar os 10 pontos? Como pregar o Evangelho? Olhando para o nosso texto, pregue com clareza, pregue com poder, pregue com preparação, com conhecimento, pregue com fervor, pregue com fidelidade, pregue com ousadia, pregue com humildade, pregue como um missionário, pregue a Jesus. Minha oração, meus irmãos e minhas irmãs, é que Deus levante em nossa igreja homens como Apolo, mulheres como Apolo, que se dispõem nas mãos de Deus para ser uma grande bênção, para anunciar aos pecadores que o grande Deus santo e justo criou o mundo inteiro para a sua glória, que nós, seres humanos, pecamos contra Ele, ofendemos a sua santidade e por isso merecemos a sua ira, mas que Ele nos amou e deu o Redentor na cruz para pagar os nossos pecados. Cristo pagou a dívida do seu povo, recebeu o que nós merecíamos sofrer no inferno, na cruz do Calvário Ele sofreu. Ele recebeu a ira que eu merecia, que você merecia. E se você está aqui nessa manhã e se arrepende da vida de pecado que tem levado e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia diz que você é declarado justo pela fé no tribunal de Deus, tem seus pecados perdoados, deixa de ser inimigo de Deus, é reconciliado com o Pai, é adotado como filho de Deus e tem a vida eterna. Que Deus levante em nosso meio homens e mulheres que preguem a palavra com clareza, que preguem a palavra com poder, que preguem a palavra com fervor, que preguem a palavra com fidelidade, que preguem a palavra com ousadia, que preguem a palavra para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus com conhecimento, que preguem a palavra com humildade, que preguem a palavra como missionários, que preguem a palavra para abençoar, que preguem a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te use para ser um pregador, para ser uma testemunha do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.